está sendo discutido nesse momento, dentro do cenário nacional, né, o que é que o governo pode fazer junto com os governos do estado, o governo federal junto com os governos do estado e as polícias, né, Polícia Civil, Militar e Polícia Federal. O que é que se pode ser feito ali para ajudar a combater o crime organizado no Brasil, bem especificamente as facções criminosas? O governo apresentou um projeto que ganhou o nome popular aí de PL Antifacção, que basicamente endurece as penas para os indivíduos ligados a facções criminosas, que muda alguns tipos penais ali e que promove uma alteração na chamada Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas. O que acabou acontecendo? O Hugo Mota pegou ali o DERIT, tá? Que é secretário de Segurança Pública de São Paulo, ligado ao PP, partido do Ciro Nogueira e partido do Arthur Lira. Arthur Lira, que é padrinho político do Hugo Mota na eleição para presidente da Câmara dos Deputados, e o Hugo Mota é do mesmo partido do Tarcísio de Freitas. O que acabou acontecendo, Carlito? O senhor Hugo Mota, de forma canalha e sem vergonha, escolheu ali o DERIT para poder relatar o PL antifacção do governo. O DERIT foi nomeado relator e 3 horas depois o DERIT já tinha um outro texto substitutivo do texto do governo. E o que é que esse texto trazia, Carlito? Trazia coisas simplesmente absurdas, como por exemplo, Polícia Federal não poderia participar de investigações envolvendo facções criminosas, a não ser que governadores de estado solicitassem. O Ministério Público não entraria na investigação, basicamente seria um projeto envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil e governadores de estado. O que é interessante é que em vários estados brasileiros, às vezes o investigado é o secretário de segurança, é o governador, é o secretário de obras, é o secretário de alguma pasta ligada ao próprio governo ou é algum empresário aliado ao governo. Qual a garantia que a gente vai ter que estes indivíduos, né, ali ligados ao poder público não utilizarão da sua influência para poder impedir as investigações envolvendo esses parceiros e aliados? Só para a gente ter noção, por exemplo, no ano passado, o Vinícius Gritzbach, delator de vários esquemas envolvendo ali o primeiro comando da capital, delatou policiais e pessoas ligadas à cúpula de segurança pública da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, envolvidos com o crime organizado. Pessoas, inclusive, que faziam a segurança do próprio Vinícius Gritzbach, que seria ligado ali também ao primeiro comando da capital, eram membros das forças de segurança do estado de São Paulo. E os executores do Vinícius Gritzbach também faziam parte ali das forças de segurança do estado de São Paulo. Então, o DERIT não seria um bom exemplo disso. Mas vamos pegar aqui a gravidade do que está acontecendo nesse caso envolvendo o DERIT, que já foi pressionado, já começou a voltar atrás em alguns pontos. O Hugo Mota também já veio a público dizer que vai ser ouvido de novo ali o ministro da Justiça, que jamais o Congresso vai permitir que a Polícia Federal perca a sua influência, que a política federal perca a sua atuação. A gente vai explicar ponto a ponto para vocês aqui, para você entender basicamente o seguinte. O governo federal apresentou um projeto que alterava, como eu falei, a lei das organizações criminosas e endurecia ainda mais a pena para membros de facções criminosas, certo? O que é que o DERIT fez, Carlito? Ele foi escolhido para ser relator do projeto e, inclusive, vários deputados ficaram pé da vida. Não é só porque o DERIT foi escolhido, é porque o DERIT está fora da Câmara dos Deputados desde 2023. O DERIT foi eleito deputado federal, já no início de 2023 foi escolhido pelo Tarcísio de Freitas para ser o seu secretário de Segurança Pública, deixou o cargo de deputado e desde então atuava como secretário de Segurança Pública de São Paulo. E aí o Hugo Mota disse que, na verdade, a escolha para o nome do DERIT foi uma escolha técnica, foi uma escolha assim, foi uma escolha assada, que ele é o secretário secretário de segurança do maior estado do Brasil em relação à população, né? E isso e aquilo, e que a escolha não foi uma escolha de caráter político. Vamos lá. Como é que não é uma escolha de caráter político se ele escolheu um deputado que estava como secretário e que não atuava como deputado federal há quase 3 anos? Segundo, a única exigência que o presidente Lula fez ao Hugo Mota foi o seguinte: Hugo, queria pedir que você colocasse esse projeto em votação, mas a única coisa que eu queria pedir a você é o seguinte: escolha um relator, um deputado para relatar essa proposta, que não vá levar isso para o campo da luta de esquerda versus direita. Tente encontrar um nome neutro. O que é que o Hugo Mota fez? Indicou o DERIT, que se o Tarcísio for candidato à presidência, é o candidato do Tarcísio ao governo de São Paulo. Se o Tarcísio for candidato ao cargo de governador para a reeleição, o DERIT é o candidato de Tarcísio
para o cargo de senador da República pelo estado de São Paulo. E quem é de São Paulo e que talvez siga aqui a Folha em Foco vai perceber que já tem alguns meses que o PP, o Partido Progressistas, que é o partido do Derrite, inclusive, tem promovido ali postagens nas redes sociais impulsionadas, defendendo a pauta da segurança pública. Ou seja, a escolha do Hugo Mota foi uma escolha política, sim. Isso irritou o presidente Lula. Por que irritou o presidente Lula? Porque é uma pauta que tem de ter um debate público amplo e participativo. Só para vocês terem noção, por exemplo, em entrevista dada ontem ao programa do Reinaldo Azevedo, o É da Coisa, o Dr. Lincoln Gakia, que é o maior especialista em facção criminosa no Brasil hoje, eu acredito, inclusive vive ali sendo ameaçado pelo PCC, perdão. Recentemente foi descoberto mais um plano para eliminar o Dr. Lincoln Gakia, e ele diz que a proposta do governo montou pelo menos um grupo de estudo que ouviu ele, ouviu várias outras pessoas, inclusive de estados distintos do país, de frentes distintas que participam ali do cenário do combate ao crime organizado e à defesa da segurança pública. E segundo o Dr. Lincoln Gakia, a maior falha do Derrite, por exemplo, é não ter ouvido ninguém, simplesmente. Foi escolhido o relator do projeto, 3 horas depois já chegou com outro projeto pronto para substituir o projeto do governo e mudando a mira. O governo mirava na lei das organizações criminosas, deixando a lei mais dura para os criminosos que fazem parte de facções criminosas e tentando alterar a lei de terror do Brasil, tá? A lei 13.260, se não me falha a memória, né? Lei 13.260 de 2016. E por que é importante a gente trazer isso? A gente tem observado que a extrema-direita tem tentado o tempo inteiro subalternizar o Brasil aos interesses do Trump e dos Estados Unidos da América. E eles não conseguiram. Quando eles falaram ali, né, desde que aconteceu a Operação Contenção no Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro, há mais ou menos 15 dias atrás, desde quando eles falaram dessa operação, eles começaram a tratar membros de facções criminosas e tratar as facções criminosas como sendo grupos de terror, né? Grupos terroristas. E a gente levantou aqui a tese de que isso era perigoso, porque se o Brasil alterasse o status dessas facções criminosas para grupos de terror, o Brasil sofreria várias consequências no campo da política e no campo da economia. Tanto que o próprio mercado financeiro reagiu e aí o senhor Tarcísio botou o rabinho entre as pernas, o senhor Felipe Cury, o senhor Cláudio Castro e o senhor Derrite botaram o rabinho entre as pernas e ficaram calados e pararam de falar sobre narcoterrorismo. Porque se o Brasil, por exemplo, considerar essas facções criminosas terroristas, o que acontece? O Brasil pode ser bloqueado em negociações ali utilizando o sistema SWIFT. Bancos que se descubram, por exemplo, que algum membro de facção tem conta, o banco pode ser vítima de sanção também. E o mais grave dessa história toda, que é o que muita gente simplesmente está ignorando, é que desde o 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos da América não dependem mais de autorização do Congresso para atacar países estrangeiros que supostamente hospedam ou têm grupos de terror que possam representar uma ameaça para os Estados Unidos da América. Traduzindo, aquela falazinha do Flávio Bolsonaro que queria que se jogasse bomba na Baía de Guanabara, pelo Derrite, pelo Flávio Bolsonaro, pelo Tarcísio e pelo Hugo Mota, ela iria acontecer. Como o projeto que eles apresentaram não colou, eles voltaram atrás, o próprio mercado financeiro cobrou deles, agora eles pegaram um projeto sério do governo e tentaram alterar. E o que é que chama a atenção que o Dr. Lincoln Gakia traz aqui, que é importante? Ó? Ele disse que o risco é grande. Primeiro, nem o Ministério Público foi mencionado. Traduzindo, Polícia Federal não pode investigar facção criminosa, Ministério Público não pode investigar a facção criminosa, só quem pode investigar a facção criminosa são as polícias militares e, na verdade, as polícias civis, né? Que a militar, ela faz o policiamento ostensivo, ela prende os indivíduos ali em ato fragancial, mas geralmente quem conduz a investigação é justamente a polícia civil. E aí, depois de muita cobrança, o Derrite começou a mudar um pouco alguns pontos de vista ali, algumas opiniões, mas deixa eu trazer aqui para vocês, primeiro, que a própria Polícia Federal já divulgou aqui nas redes sociais dela, tá? A Polícia Federal publicou uma nota, que é essa nota aqui, ó, que traz o seguinte, ó: a PF acompanha com preocupação as alterações produzidas pelo relatório sobre o projeto de lei antifacção. E aí traz aqui os detalhes da operação, né, da manifestação. A Polícia Federal acompanha com preocupação as alterações produzidas pelo relatório sobre o projeto de lei antifacção, atualmente em debate no Congresso Nacional.
A proposta original encaminhada pelo governo do Brasil tem como objetivo endurecer o combate ao crime e fortalecer as instituições responsáveis pelo enfrentamento às organizações criminosas. Entretanto, o texto em discussão no parlamento ameaça esse propósito, ao introduzir modificações estruturais que comprometem o interesse público. Pelo relatório apresentado, o papel institucional histórico da Polícia Federal no combate ao crime, especialmente contra criminosos poderosos e organizações de grande alcance, poderá sofrer restrições significativas. A execução de operações pela Polícia Federal dependeria de solicitação do governo estadual da região investigada, o que constitui um risco real de enfrentamento no combate ao crime organizado. E aí segue. Essa alteração, somada à supressão de competências da Polícia Federal, compromete o alcance e os resultados das investigações, representando um verdadeiro retrocesso no enfrentamento aos crimes praticados por organizações criminosas, como corrupção, tráfico de drogas, desvio de recursos públicos, tráfico de pessoas, entre outros. É importante ressaltar que em agosto a polícia realizou a maior operação contra o crime organizado da história do país. Pelas regras propostas no relatório em discussão, operações como essa estariam sob ameaça e não ocorreriam, ou se ocorresse, teriam de ter ali os seus efeitos severamente limitados. A Polícia Federal reafirma que continuará defendendo suas atribuições constitucionais e a preservação da sua autonomia funcional a fim de garantir o cumprimento da lei e a defesa da sociedade brasileira. Detalhe, tá? Palavras do Sérgio Moro e palavras do Carlos Santos Lima. Acho que é Carlos Fernando Santos Lima, que era o procurador da Lava Jato. Quando teve o impeachment da Dilma, ele falou que esperava que o Temer continuasse mantendo a autonomia que a presidenta Dilma deu, tanto ao Ministério Público Federal quanto à Polícia Federal para fazer investigações, porque durante o governo do Partido dos Trabalhadores você tinha pessoas ligadas ao PT sendo investigadas, mas você não tinha atuação do governo para impedir a atuação da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal. Depois o Sérgio Moro, quando deixou o governo do Jair Bolsonaro, disse inclusive que nem mesmo durante o governo do Jair Messias Bolsonaro, nem mesmo durante o governo do Partido dos Trabalhadores, se teve tentativa de interferir na Polícia Federal, como acabou acontecendo com o governo do Jair Bolsonaro. Isso ficou evidente, Tanto que o Moro saiu atirando ali, contando que o Bolsonaro queria proteger os filhos de serem investigados pela Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal ela é autônoma e ela funciona, evidentemente, dentro daquilo que a gente tem acompanhado como sendo o papel da Polícia Federal. Só para vocês terem noção, por exemplo, de acordo com isso que está acontecendo, o Cláudio Castro agora, que teve um secretário ligado ao seu governo, um ex-secretário ligado ao seu governo preso, a operação da Polícia Federal que prendeu esse secretário e que prendeu o TH Joias poderia não ter acontecido. Só para vocês terem noção, o caso Marielle não teria sido solucionado. A operação que encontrou ali, que descobriu que o PCC lavou aproximadamente 60 bilhões em fintechs, entre aspas, bancos digitais, não teria acontecido, ou teria sido limitada. A operação que prendeu o TH Joias, ligado ao Comando Vermelho, ligado ao governador Cláudio Castro, e que prendeu o Alessandro Pitombeira Carracena, que foi secretário do Esporte e Lazer do Cláudio Castro, não teria acontecido. A operação que a Polícia Federal fechou 3 fábricas de fuzis, uma em São Paulo, estado governado por Tarcísio de Freitas, governador bolsonarista, uma no Rio de Janeiro, que fechou a fábrica lá na região, se não me falha a memória, da Barra da Tijuca, estado governado por Cláudio Castro, governador bolsonarista, e a fábrica de Belo Horizonte, Minas Gerais, estado governado pelo Romeu Zema, governador bolsonarista, não teria acontecido. Sem falar no risco de vazamento da operação, porque em alguns casos a polícia seria notificada e aí teria um período para entrar na investigação. Enquanto isso, as informações estariam sendo vazadas. Lá no início do ano, eu falei para vocês que aquele vídeo que o Nicolas Ferreira fez contra o Pix ajudava o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. Eu falei sobre isso em janeiro. Acho que foi a única pessoa que falou, na verdade não fui a única, mas eu fui a primeira pessoa a falar isso na internet, porque eu tinha recebido informação de uma fonte ainda entre 2022 e 2023 que tinha me dito o seguinte: Carlito, muitos desses bancos digitais são fintechs que não informam as suas transações para o Banco Central e para a Receita Federal. Então tem movimentações de lavagem de dinheiro que acontece que não entram no radar. E aí me citou alguns bancos que eu não vou citar aqui, alguns inclusive apareceram na operação da Polícia Federal, que chegou lá na Faria Lima.
E eu falei, essa atuação do Nicolas está ajudando o primeiro comando da capital e está ajudando o Comando Vermelho. Em agosto a gente viu a Operação Carbono Oculto, que mostrou como é que o crime organizado lavava dinheiro justamente nessa brecha que o governo federal tentou resolver lá com a portaria que o Nicolas Ferreira e a extrema-direita disseminou dizendo que era para taxar o Pix e que era falso. Agora, meu amigo, a gente teve recentemente a PEC da bandidagem, que basicamente abria a porta da política para que os criminosos ligados a facções criminosas e organizações criminosas entrassem na política para não ser preso, e aí foi barrada, a gente viu a população não gostou dessa ideia, foi para o Senado, no Senado essa proposta morreu, aí agora se apresenta um projeto que não é mais uma PEC da blindagem para os políticos não, tá? Ou seja, o criminoso ligado à facção criminosa não precisa mais entrar na política para ser blindado. O Derrite está fazendo questão de blindar eles fora da política mesmo. E aí o Hugo Mota deu um tiro no pé, por quê? O Hugo Mota é a figura mais rejeitada da política brasileira. Tá aqui, ó, presidente da Câmara, Hugo Mota, é o político mais rejeitado do Brasil, segundo o Instituto Poder Data. Só que ele esqueceu que a Polícia Federal é a instituição mais respeitada e confiável no Brasil. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pesquisa que foi feita, acho que no início desse ano. No início desse ano agora. Tá aqui a data para vocês verem aqui. Deixa eu colocar a data aqui em cima. Pesquisa foi feita no início desse ano. Material publicado em fevereiro de 2025. A Polícia Federal é a instituição mais respeitada do Brasil, segundo dados coletados pela Atlas Intel. Tá aqui, ó. Primeiro a Polícia Federal, depois a Polícia Militar, depois o Supremo Tribunal Federal. Em quarto lugar aparece a Polícia Civil. Em último lugar, como menos confiável, aparece o Congresso Nacional e as igrejas evangélicas. E aí, percebendo que fez bobagem, né? Percebendo que a repercussão foi muito ruim, o que é que o Hugo Mota fez, Carlito? O Hugo Mota prontamente veio a público já e está tentando fazer ali uma meia-culpa. Como assim, Carlito? Ele está tentando dizer que agora ele vai atuar para impedir que se perca ali as atribuições da Polícia Federal. Tá aqui, ó, pegou muito mal para ele se manifestou publicamente. Que a Polícia Federal perca as suas prerrogativas. Essa é uma condição inegociável. Não permitirá em nenhum momento que a Polícia Federal perca as suas prerrogativas. Essa é uma condição inegociável para nós, tanto é que o próprio relator, desde o dia de ontem, por intermédio nosso, conversou com o diretor-geral da Polícia Federal. Eu penso que agora, ao meio-dia, o ministro da Justiça deve trazer novas sugestões, mas eu quero tranquilizar a sociedade de que desvirtuar o debate, de que a Câmara está atrás de tirar a competência da Polícia Federal, isso não é verdade. Nós vamos pelo contrário. Sim, isso é verdade, Hugo Mota. Você está mentindo na maior cara lisa possível. É poder fortalecer os meios que tanto a Polícia Federal como o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal e as polícias estaduais possam ter mais instrumentos para enfrentar o crime organizado. Então esse será o caminho que nós vamos seguir e é dessa forma que nós vamos trabalhar. Ele não vai nem trabalhar e nem trabalhar. Ele está mentindo, tá? E a situação envolvendo o Derrite, simplesmente... A situação envolvendo o Derrite simplesmente expôs o Hugo Mota, mostrando que ele é um grande covarde, tá? Expôs o Hugo Mota, mostrando que ele é um grande covarde e que está atuando neste momento ao lado do crime organizado, ou pelo menos em defesa do crime organizado. E o povo percebeu isso. A alegação dele de que não, o projeto é para fortalecer o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, é para fortalecer os instrumentos. É mentira, ao contrário, eles tiram o Ministério Público e tiram a Polícia Federal das investigações. Sabe como é que está sendo chamado esse projeto aí, ó? A gente conhece a chamada saidinha de Natal, né? Que inclusive os bolsonaristas até reclamam. Esse projeto está sendo chamado de presente de Natal para as facções criminosas, diz ali o secretário do Ministério Público, tá? É um absurdo o que está acontecendo, meu amigo e minha amiga. Só para vocês terem noção, Globo não está tancando isso aqui. CNN não está tancando. Nem os grupos que defendem ali Tarcísio, que defendem Derrite, estão tancando isso aqui. Porque tá claro que isso é um projeto para proteger bandido, criminoso. Essa é a grande realidade. Enquanto nós, o povo, estamos sendo jogados de lá para cá nesse joguinho canalha do Hugo Mota,
fraquíssimo como presidente. Eu duvido que o Hugo Mota consiga ser reeleito, sendo bem honesto para vocês, para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, porque ele é muito fraco. É provável que ele seja o candidato de um mandato só. É provável. Ele é muito fraco. A não ser que aconteça uma coisa muito mirabolante, ele não conseguirá ser reeleito. E o Derrite tá deixando a máscara cair, né? Quando alguém disser para vocês que a esquerda não tem uma proposta para a segurança pública, entenda, quem não tem uma proposta nem para a segurança pública e nem para o combate ao crime organizado é a extrema-direita. Basta lembrar que as operações mais importantes da história deste país contra a corrupção aconteceram nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma e agora do presidente Lula também. Vejam os recordes de apreensão de drogas ali por parte da Polícia Federal. Vejam os recordes de valores e bens apreendidos do crime organizado por parte da Polícia Federal. Enquanto isso, lá em São Paulo, pessoas ligadas à Força de Segurança Pública, várias estão sendo mortas pelo crime organizado e outras estão sendo cooptadas pelo crime organizado. Uma pessoa, inclusive, ligada à segurança do próprio Tarcísio, chegou a ser apontado como sendo alguém que tinha ligação com o primeiro comando da capital. E aí você pega o Derrite e coloca lá para relatar esse projeto. O doutor Lincoln Gaquia já veio a público, se manifestou contrário ao que está acontecendo, a opinião pública já caiu matando. Todos os especialistas de segurança pública já vieram a público dizer que o Derrite está falando bobagem, fazendo bobagem. Ele está fortalecendo o crime, que é o papel da extrema-direita. Ser montado em torno de um projeto criminoso para cometer crime ou para proteger os seus aliados dentro do crime. Esta é a grande realidade atrelada à extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.